Boa noite a todas e a todos. É uma honra bastante grande estar num evento tão grande, tão interessante e tão difundido quanto esse, né? É sempre um prazer estar aqui na Metodista, né? Por conta de uma relação que a gente já tem, um carinho todo que a gente tem aí com o trabalho que é feito. Então é bacana trazer algumas questões para a nossa reflexão, para algumas provocações aí. Eu espero profundamente que todos nós aqui saiamos mais incomodados, se vocês me permitem o uso da palavra, né, do que entramos aqui hoje. Incomodados do bom sentido, que é sair do cômodo, né? Vejo que muitas vezes, perante essas situações que a gente tem vivido e ouvido falar bastante, muitas pessoas têm ouvido, muitas pessoas têm se sensibilizado e umas poucas têm de verdade atuado nesse enfrentamento, nessa discussão madura, nessa discussão segura. Então, de fato, eu espero que a gente, de fato, com as provocações que nós traremos aqui, provocações que já vieram, inclusive, eu estava até brincando depois da fala de abertura que nós tivemos, a gente já até podia se despedindo, né? Porque foi tão bacana, tantos pontos tocados, acho que uma conexão tão grande entre temas, né, que até ficou difícil para essa mesa dar continuidade ao trabalho, mas vamos lá. Como o Waverly falou, eu trabalho há bastante tempo no terceiro setor, tenho acompanhado há muitos anos essa questão da água aqui na metrópole, também no Brasil, e trouxe algumas questões para a gente refletir sobre esse tema. Né? Quando a gente fala em água e quando a gente fala em especial em uma questão de crise, acho que a primeira coisa é que tem sido muito usado um jargão de crise hídrica, crise no abastecimento. Vocês acreditam que tem crise hídrica? Só como uma provocação, eu acho interessante porque não sei se de fato a gente tem uma crise com a água ou se a gente tem uma crise de sociedade civil. Então acho que a nossa crise não é hídrica, mas é uma crise de humanidade, que talvez a gente não tenha percebido a tempo, ou a gente não tenha dado resposta suficientemente rápido ou profundamente como a água mereceria que a gente tivesse atuado. Então eu tô em crise se de fato a crise é hídrica ou a crise é social. Mas também fiquem com essa provocação aí, mas de qualquer forma, qualquer crise traz para a gente uma coisa excelente, que são oportunidades de revisão, de reflexão, de aprofundamento e de soluções diferentes das que temos dado a esse tema há tanto tempo. Então, gostaria muito que de fato a gente aproveitasse esses momentos em que a gente está discutindo o tema para a gente buscar soluções, e eu espero muito mesmo que essas soluções elas sejam efetivas, que elas não sejam temporárias, né? Isso vai depender muito de cada um de nós, de fato, incorporar essas soluções, incorporar essas reflexões e a gente levar isso como uma missão para a gente, para o resto da nossa vida. Não é porque, de repente, daqui 2, 3, 4 anos, que eventualmente a gente vai ter aí um equilíbrio na questão meteorológica e voltaremos a ter chuvas, mananciais se equilibrarão, que a gente tenha espero que a gente não retroceda na nossa postura econômica, crítica, de participação social, de acompanhamento da questão, né, de economia, de uso racional do recurso. Então, espero que de fato a gente esteja entrando nessa crise para de fato sairmos diferentes, mas acima de tudo continuarmos com essa postura por longos tempos ou pela vida toda. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O pessoal da engenharia ambiental, com o qual já tive aí algumas vezes, já conhece essa pergunta, mas eu adoro começar por ela, que é o seguinte: já que a gente está falando de água, de onde é que vem a água para vocês? Qual que é a fonte da água? A chuva. Boa. E antes da chuva? Ninguém sabe? Acredito que todo mundo saiba, mas uma coisa que a gente tem que prestar muito atenção é que muito se culpou São Pedro, muito se falou em gestão, mas pouco tem sido falado, ou de certa forma um pouco distorcida, a questão do ciclo natural dos recursos. Ou seja, todos os recursos que a gente tem no planeta Terra, quando a gente olha para o planeta Terra, ele tem limites muito claros. A gente vê lá aquela bolinha azul perdida no espaço, é a nossa casa, é o nosso planeta. E tudo que tem ali é limitado. E todos os recursos que ali estão, por muitos anos, estão rodando em ciclos. Então nós temos os vários ciclos biogeoquímicos acontecendo o tempo todo no planeta.
Nós, enquanto seres humanos, a gente transcendeu um pouco, a gente subverteu, desculpa, a palavra melhor é subverteu, a percepção e a continuidade desses ciclos. Talvez essa esteja sendo uma das grandes armadilhas que a humanidade tem enfrentado. O fato da gente não respeitar os ciclos que a natureza tão claramente mostra para a gente. A gente, como seres da natureza também, porque somos animais, então somos também animais, a gente deveria se perceber mais como um elemento da natureza e também respeitar esses ciclos, entender que somos parte deste ciclo. Um exemplo bem claro disso é o que nós temos feito com a água hoje em dia, né, que a gente não percebeu o funcionamento dos ciclos da água, temos repetidamente atrapalhado ou interferido na continuidade desses ciclos, não percebendo que nós estamos imersos, nós estamos dentro do ciclo da água. Como a professora falou aqui logo no começo, na abertura, vocês lembram quanto % do nosso corpo é composto por água? Em média 70%, ou seja, nós podemos dizer que todos nós aqui somos águas vivas, porque a maior parte do nosso corpo, da nossa composição é água. Portanto, se a gente não respeita o ciclo natural dos elementos, e se a gente não respeita em especial, já que o tema é água, o ciclo da água, a gente está cometendo um ato de violência contra nós mesmos. Muito louco, né? E quando a gente pensa, por exemplo, na questão do ciclo da água, enquanto um volume praticamente fixo no planeta, mas que tem circulado por muitos milhões de anos, a gente tem que perceber que tem algumas coisas que fazem esse ciclo funcionar com uma precisão absurda. Entre eles, a gente pega a questão da vegetação, né? Então, quem já parou para pesquisar, por exemplo, a questão dos rios voadores, que tem a ver com o ciclo de água na Amazônia e aqui no Sudeste também, quem já parou para pensar e analisar um negócio chamado evapotranspiração, que é o funcionamento das árvores tirando água do subsolo e jogando na atmosfera todos os dias. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente não soube, historicamente, respeitar a presença das florestas no território brasileiro, automaticamente a gente estava afrontando o ciclo da água. Se a gente for olhar, por exemplo, da Mata Atlântica, que é essa vegetação que cobre praticamente todo o litoral, praticamente não, todo o litoral brasileiro, 92% da Mata Atlântica foi subtraído ao longo da nossa história. Onde nós estamos aqui hoje é domínio da Mata Atlântica. Se vocês olharem a Avenida Paulista, quem já esteve lá e reparou a quantidade de Mata Atlântica que a gente tem ali pelas calçadas, tudo ali, há pouco tempo atrás, era floresta. E a partir do momento que a gente começou a subverter esse funcionamento do ciclo hidrológico, a gente passou a ter mudanças climáticas locais. Por exemplo, uma prova bastante cabal do que eu estou dizendo, vocês já ouviram falar de um lugar chamado Terra da Garoa? Esse lugar já não existe há algumas décadas, em especial pela remoção da massa vegetal ao redor aqui da metrópole de São Paulo, ou seja, toda essa região que a gente está era a Terra da Garoa, e essa garoa já não existe mais há muito tempo, ou seja, provas muito, muito práticas dessa relação entre o ciclo da água e a presença vegetal. Temos tido aí uma percepção um pouco errônea do papel das árvores, né, do papel da vegetação para a manutenção desse ciclo. E temos colhido ao longo da nossa história algumas situações desastrosas. Atualmente a gente tem visto que, atualmente não, né? A gente sabe que a metrópole aqui onde nós estamos cresceu demasiadamente, invadiu, não respeitando a presença dessa vegetação, invadiu áreas que desde a década de 70 são declaradas como área de mananciais, né? Continuando num processo contínuo dessa perda de massa vegetal e consecutiva interferência na manutenção de água no solo e na atmosfera. Ou seja, a gente continua vivendo um processo de agressão à nossa matriz hídrica, né, que seria a manutenção da própria vegetação. Ao longo da história também começamos a ter uma outra relação complexa com a água. Por exemplo, acredito que nos bairros em que todos nós aqui moramos, nós tenhamos, pela nossa situação de nascentes, né, o Planalto Paulista todo é muito irrigado de nascentes.
A gente tem uma quantidade absurda de nascentes e pequenos corpos d'água ao longo de toda a metrópole. Qual que é o estado dos rios que passam perto da casa de vocês, ou perto do trabalho de vocês, ou até mesmo aqui perto da Metodista, que é o local que a gente está agora? Temos rios em boa qualidade? Temos rios que podem ser usados com segurança pela população, para a molecada brincar, pescar, nadar, se divertir, se refrescar num dia de calor? Qual que é o papel social de um rio no bairro das pessoas, nos nossos bairros? Que fator histórico fez com que esses rios fossem perdendo a sua função social, ecológica, e passassem a ser a extensão direta das privadas das nossas casas ou do efluente industrial? E o pior de tudo, a gente na atualidade, a gente acha que isso é uma coisa extremamente normal, né? Os rios do bairro são mal cheirosos, é normal ver lixo na rua, é normal ver as pessoas jogando lixo pela janela do carro ou do ônibus, e a gente não se comove, mesmo sabendo que esse lixo atirado na rua vai encontrar uma galeria pluvial, e essa galeria pluvial, em última análise, está levando para o rio. Meio maluco essa relação. Ou outra relação muito complexa, de que água não é uma coisa bem resolvida para a gente. Se falta na torneira, é porque falta na torneira. Quando chove e alaga alguma região, é porque alaga a região. Quando transmite doença, é porque transmite doença. Ou seja, a gente não depende da água para viver? Por que a gente não faz as pazes com esse recurso e começa a respeitar os seus ciclos, respeitar a sua natureza, respeitar a sua essência e, acima de tudo, nos respeitarmos, já que é dela que a gente depende para viver? E se a gente for pensar que a gente vive numa relação cíclica, a água que está degradada hoje é a água que está na minha caixa d'água amanhã. Tudo bem essa relação para vocês? Meio complexo, né? Imaginar que aquele rio poluído, ou o reservatório Billings, que, por exemplo, é a bola da vez agora, né? O governo do estado tem falado muito nele como sendo a fonte de abastecimento, a salvação da lavoura, continua recebendo água do rio Pinheiros. E a pergunta que eu faço, se nós tivéssemos um saneamento básico como uma premissa para o serviço público de água, para cada ligação de água que eu faço, farei concomitantemente uma ligação à rede de esgoto, nós não teríamos, talvez, uma situação tão deplorável de qualidade hídrica na metrópole, e nas grandes cidades, e nos centros urbanos. Mas saneamento básico nunca foi uma coisa importante para nós, enquanto contribuintes, enquanto eleitores, em última análise, enquanto cidadãos. A gente nunca achou que esse tema fosse, de fato, um tema relevante para as nossas vidas. Né? A gente pensa em um monte de outras coisas. Saneamento básico, que até eu acho bastante divertido, porque ele traz o básico no seu nome, não é nada básico para a gente, frente ao déficit que a gente tem de tratamento de esgoto, não só aqui na região metropolitana, mas em todo o Brasil. Então, quer dizer, a gente vive algumas situações paradoxais, que são justamente essas. Dependemos do recurso do qual poluímos. Queremos saúde, mas, ao mesmo tempo, não vemos o saneamento como uma saúde preventiva. Vocês têm noção de quanto % das doenças são transmitidas pela água? Segundo a OMS, alguma coisa em torno de 80% das doenças que acometem a humanidade tem como fonte direta ou indireta a água. Espera aí, então tem muita coisa ali em cima para eu não dar atenção para esse recurso. Dele eu dependo, mas ao mesmo tempo é ele que pode me tirar a vida. Né? Não vivo 3 dias sem água e ao mesmo tempo não tenho nenhuma atitude de respeito, não tenho nenhuma atitude de manutenção da qualidade desta água. Então, quer dizer, nós temos muito que ficar atentos, e talvez, na minha opinião, eu tenho gritado isso para todo lado, que a gente, de fato, tem que começar a olhar para outras possibilidades nessa relação com a água. A primeira delas é entender que saneamento básico é básico e, acima de tudo, é barato. É barato, porque é um investimento de longo prazo que economiza um recurso absurdo das nossas secretarias e ministérios da saúde. Ou seja, é a saúde preventiva. E quando a gente fala de saúde preventiva, todo mundo aqui que já teve alguma doença transmitida pela água, eu acredito que todos nós já tenhamos passado por alguma situação complexa, a gente sabe como é ruim perder dias de trabalho,
dias de estudo, dias de lazer, por conta de alguma doença. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte: área de manancial é um santuário. Ou seja, é inadmissível a gente olhar para as áreas de mananciais e achar que é normal a gente ter moradia sem saneamento básico, que é a gente não ter a urbanização das comunidades que estão lá, é a gente ter usos que não sejam condizentes com a garantia daquele lugar no melhor estado possível. A gente tem hoje um movimento absurdo querendo construir em áreas de mananciais, querendo instalar equipamentos em áreas de mananciais, querendo passar rodovias como o próprio Rodoanel dentro de mananciais. Ou seja, situações desastrosas para a manutenção das nossas fontes de água. Então, quer dizer, a gente tem que olhar com muito mais carinho, muito mais respeito para esses locais. Outra coisa, se eu sou um proprietário rural ou um proprietário aqui em área de mananciais e crio gado, loteio, se eu faço plantação de soja e uso, faço alguma plantação agrícola e uso agrotóxico, essas atividades me darão lucro, me darão renda. E o proprietário que preserva e garante as nascentes com qualidade, a mata cumprindo o seu papel ecológico, esse cara sempre será onerado. Ou seja, a gente tem que saber de uma coisa que existe hoje em dia, chamado pagamento por serviços ambientais. Ou seja, um cara que preserva, ele também merece receber recurso pela preservação ambiental. Preservar a natureza no Brasil nunca foi economicamente viável. Manter uma propriedade intacta, ou manter o que diz o parâmetro legal para a proteção da terra, é coisa de burro, porque só burro quer perder dinheiro. Esperto é aquele que desmatou, aquele que queimou, aquele que não recompõe a reserva legal, aquele que não recompõe as APPs, né, que são as áreas de proteção permanente. Esse é o esperto, esse é o que ganhou dinheiro. Então a gente tem que inverter essa lógica. Quem protege tem que ser recompensado por isso. Outra briga que nós, enquanto sociedade civil e técnicos, temos que observar e temos que brigar, é que a gente tem uma legislação federal, a gente tem uma resolução do CONAMA, que estabelece a qualidade dos rios no Brasil. E um órgão chamado Comitê de Bacia é quem decide qual rio que vai ser, qual rio que vai ter qual uso. E aí a gente tem uma figura que eu abomino bastante, a gente lá na SOS Mata Atlântica tem discutido muito o que significa isso, mas tem um tipo de rio chamado rio de classe 4, que é um rio que, pela lei, permite a diluição de esgoto em grandes quantidades, né, e em qualquer qualidade. Ou seja, ele permite com que os rios tenham condições como a do Tamanduateí, mais para baixo, do próprio Pinheiros e do próprio Tietê. Ou seja, como é que a gente tem uma lei que prevê a poluição dos rios? A gente tem que brigar para mudar a nossa legislação. É inadmissível que numa situação como essa, a gente tenha vários dos rios que poderiam estar sendo nossa fonte de água, sendo classificados como de classe 4, portanto, esgoto industrial, esgoto doméstico, tudo possa ser jogado lá em concentrações que de fato vão complicar muito a condição de tratabilidade e de uso desse rio para qualquer alguma outra coisa que não seja a produção de energia elétrica. Ou seja, tem setores que são atendidos pelo rio de classe 4, mas quem bebe água não deveria estar confortável sabendo que a lei protege os poluidores de rios. Não é verdade? Outra coisa que a gente também tem que ficar atento é que, em meio a essa escassez toda que temos vivido de recurso, já deu, né? Tudo bem, concluo. A gente ainda tem uma coisa bastante expressiva, que são as perdas na rede de abastecimento. A gente tem um dado que foi apresentado há poucos dias atrás pelo Instituto Trata Brasil, que faz um estudo baseado num documento chamado SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. E aqui na metrópole, em média, a gente perde 40% da água tratada. Aqui na metrópole, em média, a gente perde 40% da água tratada. Alguns municípios mais, outros menos, mas a média é essa. Ou seja, pessoal, a gente tem praticamente uma Guarapiranga inteira sendo produzida, sendo bombeada, tratada e distribuída para ficar no subsolo, para ficar no lençol freático e não chegar até a torneira dos consumidores. O Japão tem média de perda 3%. E o gestor de águas lá está quase cometendo um araquiri,
por conta dessa perda de 3% da água tratada. Aqui a gente trabalha com 40%, numa situação de abastecimento como a gente está, e a gente não tem prioridade 0, prioridade 1, né, que seja a primeira prioridade, estancar esses vazamentos. Isso é operação de guerra, galera. É inadmissível a gente ter esse tipo de perda. Então, acima de tudo, trouxe algumas provocações aqui para mostrar que o cenário é complexo e queria assim, que a gente aqui se visse como parte dessas questões todas, desses desafios todos e outros que com certeza aqui na mesa virão. Mas a partir do momento que a gente se sente parte do desafio, a gente não tem que deixar a peteca cair. Porque, acima de tudo, a gente tem que usar a nossa habilidade, a nossa mobilização enquanto uma resposta para a gente também se sentir parte das soluções. Né? Ficar parado é que não dá. Continuar reclamando é que não dá. Ou a gente arregaça as mangas e vai para o enfrentamento. Enfrentamento não é o atrito. A gente vai encarar essa situação de frente, ou a gente vai continuar refém de uma política que não tem nos atendido a contento, que não tem dado as respostas que nós necessitamos e até respostas que nós temos apontado como alternativas inteligentes, interessantes e olhando para o futuro que a gente espera ter. Então, bom, a gente vai ter mais tempo aí para discutir. O que eu tinha para falar é isso. Então, galera, valeu.